Bom dia, professor. Bom dia, turma. Eu me chamo Luísa Veilani e a minha dupla é Stephanie. A gente trouxe um artigo sobre força muscular em uma abordagem fisiológica em função do sexo, idade e treinamento. Então, nesse artigo, eles analisaram a força absoluta e a força relativa. Como eles estão analisando a força absoluta, vários estudiosos acreditam e garantem que os homens são mais fortes do que as mulheres por conta da área de secção transversa do músculo e a quantidade e localização de tecidos são importantes para a demanda do esforço. Eles também falam que o segmento corporal também ajuda, né? E também os métodos aplicados para fazer os testes para adquirir esse resultado de que as mulheres são inferiores aos homens, né? Esse percentual de 54% a 80% é o percentual da quantidade de força que as mulheres têm dentro da força dos homens. Tipo, se os homens conseguem 100%, as mulheres só conseguem 54% a 80%. Aí também temos a força relativa, né? Que aqui a força relativa ela é expressa tanto ao peso corporal como na massa corporal magra, né? E o Osher, ele relata que as mulheres elas eram mais fracas em testes de 1 RM de rosca, bíceps e de agachamento, tanto na força absoluta como na força relativa. Já o Bond, esse Osher, ele fez o teste com indivíduos não treinados, né, indivíduos sedentários e mulheres que praticavam futebol e vôlei. E eu vou já mostrar para vocês o gráfico, para vocês terem uma noção da diferença, da discrepância entre os sexos. Já o Bond, ele compara fisiculturistas, mulheres, né, com homens destreinados. E conclui que os membros superiores às mulheres são inferiores aos homens. Eles são mais fortes, né? Porém, nos membros inferiores, eles têm o mesmo resultado, ou se não, quase iguais. Concluindo que na força relativa, os dois sexos não têm tanta diferença por conta da função do peso corporal. Bom, agora eu vou mostrar para vocês a figura 1, né? Nessa figura, ele mostra o percentual da força das mulheres, que é o que eu falei para vocês, de 54% a 80% da força dos homens, né? Mas aqui ele dá uma discrepância maior. Ele fala tanto do percentual das extremidades superiores, que é de 35% a 79%, como da inferior, que é de 57% a 86%, da exibida pelos homens, ou seja, homens são mais fortes, e do tronco, que é de 37% a 70%. E também ele mostra, né, os exercícios que foram comparados, né, para se ter esse parâmetro. Bom, já aqui na figura 2, a gente tem um gráfico, né, falando da superioridade masculina na força relativa em relação ao peso corporal, né? Aqui nesse primeiro gráfico é a comparação entre indivíduos sedentários e mulheres que praticam vôlei, futebol, e a gente vê que tem uma discrepância, né, que os homens, por mais que sejam sedentários, eles se adaptam melhor ao exercício. Já na figura 3, a gente tem a diferença da força relativa, né, dos homens e mulheres, conforme a massa corporal magra, que são as mulheres treinadas, as fisiculturistas. Nesse gráfico, ele mostra que apenas em um exercício, que é o supino, as mulheres conseguiram ser superiores aos homens. Já nos membros inferiores, elas tiveram uma taxa negativa. Na literatura, isso se dá uma explicação porque nas mulheres a área de secção transversa do músculo é menor e a quantidade de unidades motoras acionadas são também menores. E também eles falam que o método aplicado é diferente a cada segmento corporal que é analisado. A força muscular e idade
Bom, o Zauner, ele acredita que a musculatura esquelética em neonatos equivale a cerca de 25% do peso corporal. E já em adolescentes, ela equivale a 40% do peso. Bom, isso ele afirma que, na verdade, o Perescovar, ele afirma que isso se dá pelas fibras musculares que são desenvolvidas no final da fase pré-natal. E o aumento do volume das fibras é principal associado pelo desenvolvimento da massa muscular em crianças. E isso se dá por conta de 3 fatores: o aumento das dimensões anatômicas, que é a fase do estirão, a maturidade sexual, que são os hormônios, né? E a maturação das estruturas do sistema nervoso, que é quando a criança aprende a receber melhor a informação e ela compreende como corrigir o movimento. Bom, eu acho que eu já falei demais, agora eu vou deixar a palavra com a minha amiga Stephanie. Bom dia, professor. Bom dia, turma. Como a nossa colega Luísa disse, eu me chamo Stephanie e no nosso trabalho de força muscular nós temos 4 itens muito importantes relacionados à perca de força muscular. Bom, primeiramente, a perca de força muscular está diretamente relacionada com a redução de massa corporal magra do nosso corpo. E com isso, nós podemos relacionar que, com o passar dos anos e com o passar do tempo, nós vamos perdendo massa corporal magra. A perca de força muscular, ela não ocorre de forma uniforme em todos os grupamentos musculares. Ela acontece de grupamento em grupamento e ela é diferente para cada um desses grupamentos. Bom, e num parâmetro mais amplo, segundo estudos, a força começa a se declinar a partir de 65 anos. Sendo assim, a partir dos 65 anos já começam a perder 20% dessa força. E algumas tentativas de explicar qual a relação entre o enfraquecimento e a redução da massa muscular, estudos sugerem que é devido ao declínio de números de fibras, ou pode ser por redução na área de secção transversa, ou pode ser pelos 2 fatores. Bom, agora nós vamos falar propriamente sobre treinamentos de forças. O treinamento de força ele tem 3 princípios que devem ser seguidos. O primeiro deles é o princípio da especificidade. O princípio da especificidade é aquele que impõe como ponto essencial que o treinamento deve ser montado sobre os requisitos específicos da performance desportiva em termos de qualidade física, levando em consideração todos os recursos que são utilizados para o treinamento do indivíduo. Outro princípio que é muito importante é o princípio da individualidade. Ele deve ser levado em consideração para cada indivíduo. O princípio da individualidade diz que os indivíduos são diferentes e respondem de formas diferentes ao mesmo treinamento. Então, temos que levar em consideração a individualidade de cada indivíduo. Outro fator e último fator muito importante sobre o treinamento de força é determinar se o treino vai ser um treinamento de força estática ou de força dinâmica. Aqui nós temos algumas diferenças entre cada treinamento. O treinamento estático, ele é conhecido como isométrico. E esse tipo de treino foi introduzido na década de 50 por Hering e Muller. O treinamento estático, ele pode ser aplicado em vários níveis de tensão. E para prescrever, você deve levar em consideração a intensidade do esforço. O treinamento, se for estático, deve exceder 20 a 30% da máxima contração voluntária do músculo. E essa contração deve situar-se entre 6 e 8 segundos. Já no treinamento dinâmico, nós devemos levar em consideração a fundamentação em alguns componentes. Esses componentes são números de exercícios, sequência do trabalho, a intensidade do esforço, o número da série de repetições, o intervalo entre os exercícios, sequência semanal, a forma de condução e a amplitude trabalhada nos exercícios durante o treinamento. O treinamento de força em crianças e idosos pode ser um pouco diferente do que
o treinamento de um indivíduo adulto. Farinati e Monteiro diz que os exercícios cujas cargas são adequadas aos estágios de maturação tendem a trazer benefícios aos jovens e às crianças. Já para Pfeffer e Francis, eles compararam os treinos de força tanto em crianças e adolescentes quanto em adultos, e os resultados foram que, independente do nível de maturação, são obtidos ganhos significativos de força. Já o treinamento de força em idosos diz que eles podem trazer efeitos positivos. Segundo Fiatoroni e colaboradores, eles observaram que melhoras significativas em indivíduos entre 86 e 96 anos vinham de acordo com um treino de força. Eles fizeram um treino de 80% de um RM e foi verificado um aumento de 177% da força nos músculos do quadril em 8 semanas de treinamento. Nós concluímos que o treinamento de força é importante e, independente da idade ou do sexo, devemos levar em consideração os princípios da especificidade, da individualidade, e assim podemos determinar um melhor tipo de treino, podendo ser estático ou dinâmico, e ainda assim nós recomendamos e devemos considerar o sexo e a idade do indivíduo no momento de montar o treino, para um melhor desempenho da pessoa em treinamento e um melhor treino durante a modalidade que ela escolher para praticar. Aqui em último está a nossa referência, que foi o artigo que nós usamos, e muito obrigada a todos.